a preparação do coração do homem. Ou seja, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, irmãos, ela sai dos lábios do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que há caminhos que aos olhos do homem, para ele é bom, mas o final dele, aleluia, é a morte, é a perdição. Glória a Jesus. E quando eu vejo este versículo que fala que do homem são as preparações do coração, é porque o homem, quando se fala no homem, se fala na mulher. O homem pode sim fazer planos, aleluia, para a sua vida, mas se não for na direção de Deus, irmãos, infelizmente, irmãos, muitas das vezes ele quebra a cara, não funciona, porque não foi, aleluia, conforme a vontade de Deus. Então nós podemos lançar planos, nós podemos projetar alguma coisa na nossa vida, mas a resposta certa, irmãos, ela vem dos lábios do Senhor, ela vem, aleluia, dos lábios do nosso Deus. Se nós formos, irmãos, aleluia, acompanhar a história do filho pródigo, aleluia, a parábola do filho pródigo, um jovem, irmãos, aleluia, que, aleluia, ele tinha tudo na casa de seu pai, ele tinha tudo, talvez do bom e do melhor, ele não precisaria fazer muitos esforços, porque alguém estava ali ao seu serviço, os trabalhadores de seu pai estavam ali para, louvado seja Deus, talvez até servir, porque ele era o filho, aleluia, louvado seja de seu pai. Só, queridos, que um dia aquele menino que tinha tudo do bom e do melhor, ele lançou um plano, ele projetou algo no seu coração e tomou uma decisão dizendo: pai, dá-me tudo, aleluia, que é meu, porque eu vou, aleluia, me embora daqui, eu vou partir daqui. Ou seja, ele colocou no seu coração, achando, irmãos, que ia conseguir viver sem a ajuda de seu pai. Ele achou que o dinheiro que ele tinha, que tudo aquilo que ele tinha era o suficiente para ele sobreviver o resto da vida dele. Só, queridos, que a Bíblia diz, aleluia, que aquele moço, aleluia, saiu da casa de seu pai e ele partiu para uma terra distante. E quando chegou lá, queridos, a Bíblia diz que ele gastou tudo quanto ele tinha. E quando ele se deu de conta, aleluia, a Bíblia diz que ele tinha gastado tudo quanto ele tinha, aleluia. E quando ele caiu em si, irmãos, ele se lembrou da casa de seu pai, ele se lembrou dos trabalhadores, aleluia, de seu pai, que estavam ali trabalhando, tinha tudo do bom e do melhor, e ele estava lá, naquela situação, por uma decisão que ele tomou. Decisão essa, irmãos, aleluia, que acarretou na sua vida, aleluia, aleluia, a decepção. Ele estava talvez frustrado, talvez um pouco com vergonha, pela decisão que ele tomou ali, de sair da casa de seu pai. E o estado que ele estava, irmãos, era tão terrível que a Bíblia diz que ele desejou, ou desejava se alimentar com aquelas comidas, aquela sobra de comida dos porcos, porque todos sabem que o único emprego que ele conseguiu
foi trabalhar, irmãos, para cuidar daqueles porcos. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu repito aqui o que eu falei no começo. Se alguém cai, é nós que escolhemos se queremos se levantar ou não. Ele tinha, irmãos, aleluia, duas escolhas: ou permanecer na situação que ele estava, ou tomar uma decisão de reconhecer, aleluia, a necessidade de estar perto do seu pai, ou perto da sua família. Então ele tomou uma decisão, ele colocou no seu coração dizendo, quando ele se lembrou, aleluia, de tudo, das suas mordomias, de tudo que ele tinha, aleluia, louvado seja Deus, quando ele morava com seu pai, ele colocou, aleluia, eu vou me levantar, e vou até meu pai, chega lá, eu vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, pequei contra os seus, me perdoa. Olha o desejo dele, irmãos, me recebe como se eu fosse pelo menos um trabalhador teu. Senhor querido, aleluia, que o amor de um pai, aleluia, louvado seja Deus, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, porque aquele pai, irmãos, aleluia, desde que aquele filho saiu da sua casa, ele tinha esperança, ele achava, aleluia, ele entendia que o seu filho estava perdido. Mas eu acredito, a Bíblia não fala, eu acredito que todos os dias ele ia lá, olhar naquela rua, para ver se o seu filho estava voltando para casa. Eu acredito também que ele sabia que ele não ia durar muito na rua, e por isso que aquele pai tinha um desejo, que o seu filho voltasse. E aí ele tomou uma decisão, irmãos, de voltar para a casa do pai, achando que seu pai talvez não ia receber ele, mas só, queridos, que a Bíblia diz que o seu pai estava à espera dele. E quando ele chegou, aleluia, de volta para a casa de seu pai, a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que o seu pai, aleluia, correu e abraçou ele, aleluia, e disse, meu filho, eu pensei que você estava morto, eu pensei, aleluia, que você estava perdido, mas aleluia, eu te encontrei, você voltou. E aí, irmãos, aquele pai mandou fazer uma festa para aquele moço que estava perdido, que foi achado. Mandou, aleluia, matar o melhor novilho, mandou colocar um anel no seu dedo, mandou colocar vestes limpas, vestes novas, aleluia, porque aquele moço estava perdido e foi encontrado, louvado seja Deus, oh glória a Deus. E o seu pai recebeu ele, aleluia, com beijos e com abraços e com festa. Quantas pessoas, irmãos, que talvez estão nessa situação, que talvez tomaram uma decisão por algum motivo, e saiu da presença do pai. Aquele pai, irmãos, representa Deus, aquele filho representa a igreja do Senhor, representa nós. Quantos irmãos que talvez saíram do plano, saíram do projeto, tomaram uma decisão, aleluia, de sair dos caminhos do Senhor, de sair da direção do Senhor, e talvez estão frustrados, e talvez, aleluia, estão aí tristes, cabisbaixo, aleluia, até mesmo com vergonha de voltar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus, ele não olha para o nosso defeito, ele não olha para o nosso pecado, ele não olha para nossas falhas. A Bíblia diz que Deus não olha para o tempo da nossa ignorância, ele olha, irmãos, para o momento que nós tomamos uma decisão de se levantar, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, que talvez tomaram uma decisão movida pelo ódio, ou talvez por algum motivo você se afastou da presença de Deus, se afastou da casa do Pai,
se afastou dos princípios. Hoje, aleluia, Jesus preparou este culto, aleluia, para dizer para você que ainda existe uma oportunidade, ainda existe uma saída para você, ainda existe, aleluia, um jeito, aleluia, para a tua situação. Aquele filho, irmãos, estava perdido, mas ele foi encontrado. Existe, querido, uma diferença, aleluia, do filho pródigo, aleluia, para o filho que ficou na casa. Às vezes, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, quando falamos sobre esta passagem do filho pródigo, muitas pessoas, vamos atrás, vamos fazer um culto do filho pródigo, para que o filho pródigo volte para casa. Não, irmãos, o filho pródigo, irmãos, aleluia, ele tem que voltar com suas próprias pernas, porque a decisão foi ele que tomou. Aquele pai, em nenhum momento, é aquilo que eu falo, é você, somos nós, aleluia, que temos que tomar uma decisão. Foi o filho pródigo, aleluia, aleluia, através, aleluia, da decepção, através do seu sofrimento, que ele tomou uma decisão. Ele tinha duas escolhas. Se ele escolhesse ficar lá, ele ia sofrer para o resto da vida dele, mas ele tomou uma decisão. Se alguém, irmãos, está, aleluia, querendo permanecer lá fora, ou longe da casa do pai, aleluia, infelizmente, o Senhor não pode fazer nada, irmãos, porque é a pessoa que tem que tomar uma decisão. Eu estava observando, irmãos, que aquele pai que ficou na casa, mas o filho mais velho, o filho que ficou na casa, existe uma polêmica aí sobre o filho pródigo, que o filho, né, irmãos, ficou com raiva, o filho que ficou na casa, o filho mais velho, porque o pai recebeu aquele jovem com festa, e ele disse: pai, há tanto tempo eu estou aqui contigo. Às vezes nós queremos trazer isso para dentro de nós. Poxa, eu estou na igreja com 10 anos, 20 anos, o irmão chegou ontem, já está louvando, já está cantando. Mas nós não entendemos, irmãos, o trabalhar de Deus. O filho estava fora, ele voltou, e nós temos que entender, nós temos que receber. Se ele toma uma atitude para voltar para a casa do pai, amanhã ele vai louvar sim, porque ele estava perdido, ele é o filho também. E aquele pai disse: meu filho, tu está tanto tempo comigo aqui, não te falta nada, e tu está te incomodando porque o teu irmão voltou. Eu fiz sim uma festa para ele, ele estava perdido. E é dessa forma que Deus trabalha, irmãos. É dessa forma que Deus quer que nós vamos entender a chegada do filho pródigo. Pastor, mas ele pecou, ele errou, ele foi. Não importa, irmão, alguém tem que ajudar, alguém tem que levantar, alguém tem que fortalecer aquele que está fraco. Nós sabemos que, aleluia, ele errou, mas ele está decidido a mudar. Ele está decidido, ele tomou uma decisão. O filho pródigo disse: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Se ele pediu perdão, ele alcançou o perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, irmão. Não cabe nós julgarmos, não cabe nós rejeitarmos. A dinâmica de hoje foi em relação a esse culto, para nós entendermos e abraçar as pessoas, aqueles que estão lá fora. Não importa, irmão, se ele está bêbado, não importa, aleluia, se ele está. Eu vi uma história de um irmão que chegou na igreja, e ele chegou para o pastor e disse: pastor, ia passando um camarada bêbado, e ele disse: pastor, está vendo aquele irmão ali, ó? Ele era daqui, tá bebendo cachaça. Aquele pastor ali, né, tá com a vida toda errada. Aí o outro pastor olhou: é mesmo, irmão? Louvado, e por que você está falando assim dele, irmão? É porque ele está todo errado, pastor, ele pecou. Aí lá irmão. Aí o pastor ia passando, ele pegou: irmão, vem cá, pega aquela pedra ali. Aí ele pegou a pedra: segura aqui essa pedra. Aí quando o pastor falou: ei, pastor, vem cá, pastor. Aí, que é isso, irmão?
Não, irmão, vou chamar aquele pastor para você dar uma pedrada nele. Você não está dizendo que ele errou? Você não está dizendo que ele pecou? A Bíblia diz que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então eu vou chamar aquele pastor para você tacar a pedra na cabeça dele. Aí, não, pastor, que é isso, pastor? No instante ele pegou e foi-se embora. Irmãos, ele pediu perdão. Ele se humilhou. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Que nós possamos aceitar, irmãos, aqueles que querem voltar para Cristo. E que nós não venhamos olhar para eles, desculpe a expressão, com o olhar atravessado. Aleluia. Era o filho pródigo que estava perdido. Ele tomou uma decisão errada sim. Ele saiu da presença do pai, saiu, mas ele está querendo voltar. Ele está querendo se regenerar. E Jesus, ele deixou o maior exemplo através desta parábola. Em nenhum momento, como muitos pensam, que nós olhamos mais para aqueles que estão lá fora, não. Quando aquele moço foi reclamar com seu pai que ele estava fazendo uma festa para o filho, o pai explicou: meu filho, ele estava perdido, vamos segurar ele aqui. E por isso que eu mandei fazer a festa, para se alegrar, porque ele estava perdido. Mas ele foi encontrado. Você não, você está aqui. Em nenhum momento, irmão, Jesus, ou seja, aquele pai, ele saiu da sua casa para ir atrás do filho que saiu. Existe uma diferença da ovelha perdida para o filho pródigo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que, aleluia, o pastor deixou lá as 99. Existe uma diferença, irmãos. A ovelha, uma estava perdida. Ela estava perdida. Ela não saiu da casa o filho pródigo saiu da presença do pai. Então existe uma grande diferença aí. Aleluia. Existe a ovelha perdida e o filho pródigo que saiu da casa do pai. Então ele saiu porque quis. Ninguém mandou ele sair. O pastor não mandou ele sair. Ele saiu porque quis. Então ele vai voltar. E quando ele voltar, nós temos que receber. Com abraços, com festa. Se possível for, irmãos, com uma festa mesmo, com alegria por aquela pessoa que voltou para a igreja. Que não aconteça, irmãos, como muitos por aí, que julgam. Aleluia, olha, depois que fez, está aí de volta. Não, irmãos, nosso amor tem que ser diferente. Nosso amor tem que ser diferente. Irmão, eu sei que você, aleluia, não precisa nem tocar no assunto. Irmão, aleluia, você está de volta, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Mas quando chega uma pessoa na igreja, irmãos, porque errou, porque falhou, alguém às vezes não quer nem sentar perto. Quando chega um bêbado na igreja, irmãos, ninguém quer, irmãos. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, com as pessoas. É só tomar um banho, irmão. Né, irmãos? Glória a Jesus. Nós temos que ter esse amor de Cristo, irmãos, nas nossas vidas. Se amigo, o amigo, ele está ali a todo momento. O amigo, ele está presente ali a todo momento, irmão. E o verdadeiro amigo, irmãos, é aquele, irmãos, que não abandona o seu companheiro, mesmo ele estando errado, irmãos. Vocês sabiam disso, irmãos? Tem gente que é amigo, irmão, só enquanto tem dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, está bom demais. Mas quando ele não tem nada para oferecer, irmãos, eles te abandonam. Eles te desprezam. Então, aleluia, amigo, irmãos, é aquele que está ali para o que der e vier. Está disposto a estender as mãos. Está disposto a ajudar. Está disposto a levantar o caído. Quem lembra, irmão, do sacerdote? Quem lembra, aleluia, do levita? Que aquele homem estava meio morto no chão. O levita passou, o sacerdote passou e ninguém olhou. Todos passaram de largo. Mas um estrangeiro, irmãos, um chamado como bom samaritano, ele foi lá e ajudou aquele moço. Essa é a diferença do verdadeiro evangelho de Cristo. Quantos que estão nos altares estão pregando, mas não tem nada de cristão. Na hora de ajudar, não ajuda. Na hora de estender as mãos, não estende. Aleluia. Nós temos que ter esse certo cuidado com as pessoas, irmãos. E aquele moço foi lá, levantou ele, irmãos, sarou suas feridas, ainda levou para um hospedeiro e disse: olha, cuida dele aqui,
Eu vou continuar a minha jornada. Eu vou deixar um dinheiro aqui. E tudo que tu gastar com ele, eu vou te retribuir. Quem amou mais, irmãos? Foi o filho pródigo? Ou seja, quem amou mais? Foi o levita, o sacerdote ou o bom samaritano? O bom samaritano, irmãos. Que nós possamos, irmãos, a cada dia mais, aleluia, fazer amigos, irmãos. Fazer amigos em Cristo, conquistar as pessoas, aleluia, porque a união, irmãos, ela faz a força. Então, voltando aqui, o filho pródigo, ele tomou uma decisão, irmãos, e pela decisão que ele tomou, irmãos, ele se decepcionou. E quantos irmãos, aleluia, estão nessa situação, que tomaram uma decisão, saíram da presença do Senhor por algum motivo, estão lá decepcionados, estão lá tristes, cabisbaixo. Eu quero dizer para você, que nós estamos aqui dispostos a receber você com carinho, com abraços, aleluia, porque nós somos a família de Cristo. Somos teu amigo, não importa o que você fez, não importa onde você errou, não importa o que você falhou. Claro que nós temos a hierarquia da igreja, temos as normas, mas nós iremos te ajudar, de acordo com, aleluia, o que, aleluia, foi determinado para nós. Estamos aqui para te acolher, aleluia. Está precisando de ajuda, chegue para o pastor, pastor, aleluia, estou aqui precisando disso, venha me ajudar, eu preciso de ajuda. Eu costumo dizer, irmãos, para nós encerrarmos aqui, não sofra sozinho, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que passam a luta sozinho e fica lá e ninguém sabe de nada. Como nós podemos ajudar se nós não sabemos o que você está passando? Louvado seja Deus. Estamos aqui para lhe ajudar, irmãos, de tudo aquilo que for preciso, conforme o nosso alcance. Aleluia, louvado seja Deus. E que nós possamos aprender com esta palavra. E tudo que foi dito aqui, irmãos, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. Tá bom? Somos a família de Jesus Cristo. Então o filho pródigo tomou uma decisão. E a partir daquela decisão, irmãos, ele foi perdoado. Ele foi alcançado. E quantas pessoas, irmãos, que saem da igreja e não voltam? Não é porque ele não quer, não, irmãos. É muito fácil a gente julgar a pessoa que está na droga, está na bebida, porque não quer voltar, irmãos. Você nunca queira ter a vida de um desviado, irmãos. Porque um desviado, irmãos, ou seja, afastado do evangelho, por mais que ele queira voltar para a igreja, ele não tem força. Ele não consegue, irmãos, adquirir força. Tem que ter alguém para ajudar. Uma pessoa ferida, irmãos, não tem como. É por isso que nós temos que estar sarado ou curado, para curar pessoas, para sarar pessoas. Então a igreja do Senhor precisa, aleluia, trazer as pessoas. Observe que quando nós convidamos alguém, não. O evangelho está tão banalizado que as pessoas não se sentem mais à vontade para vir para a igreja. Mas eu quero dizer para você, ainda existe jeito, ainda existe uma oportunidade. Se nós abraçarmos, se nós acolhermos as pessoas e pararmos de olharmos, aleluia, para a roupa, para o cabelo, para as vestes, como muitos fazem por aí, com o olhar atravessado. Nós temos que olhar para a pessoa com olhar de amor, porque Deus, ele vê o coração, ele vê a intenção do coração. Tem pessoas, irmãos, que, aleluia, estão fora da igreja, mas estão magoadas, estão tristes. E nós precisamos levantar o astral dessas pessoas, levantar o caído, fortalecer o fraco. Isso, irmãos, é ser amigo. Isso é se preocupar com o próximo, louvado seja Deus, e salvar vidas e ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a palavra de Deus, aleluia, ao teu coração. Aleluia, que Deus abençoe, louvado seja Deus. Se alguém quer voltar, irmãos, abrace, né? E eu digo uma coisa, irmãos, aqui. Às vezes, num relacionamento, quando existem alguns conflitos, vou abrir um parênteses aqui e falar sobre família. Então, é você que vai escolher, irmãos, se quer perdoar ou não. Não importa o que ele fez. Ele te magoou, ele te feriu. Decida você.
Não deixa a tua família decidir por você. Não deixa alguém entrar no teu relacionamento, no teu casamento, no meio da tua família e dizer: ah, mulherzinha, se eu fosse tu eu fazia assim, se eu fosse tu eu fazia assado. Tome decisão por você. Se você sente no teu coração de perdoar, é você, irmãos, que tem que decidir. Ah, mas ela fez isso, ele fez isso, ele brigou comigo. Não importa. Decida se perdoar. Decida amar. Porque, aleluia, é você que será recompensado. Tá bom, irmãos? Então, louvado seja Deus, que Deus abençoe. Fica de pé, povo de Deus. Louvado seja Deus, palmas, que louve o nome do Senhor. A preparação do coração do homem, ou seja, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, irmãos, ela sai dos lábios do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que há caminhos que aos olhos do homem, para ele é bom, mas o final dele, aleluia, é a morte, é a perdição. Glória a Jesus. E quando eu vejo este versículo que fala que do homem são as preparações do coração, é porque o homem, quando se fala no homem, se fala na mulher. O homem pode sim fazer planos, aleluia, para a sua vida, mas se não for na direção de Deus, irmãos, infelizmente, irmãos, muitas das vezes ele quebra a cara, não funciona, porque não foi, aleluia, conforme a vontade de Deus. Então nós podemos lançar planos, nós podemos projetar alguma coisa na nossa vida, mas a resposta certa, irmãos, ela vem dos lábios do Senhor. Ela vem, aleluia, dos lábios do nosso Deus. Se nós formos, irmãos, aleluia, acompanhar a história do filho pródigo, aleluia, a parábola do filho pródigo, um jovem, irmãos, aleluia, que, aleluia, ele tinha tudo na casa de seu pai, ele tinha tudo, talvez do bom e do melhor, ele não precisaria fazer muitos esforços, porque alguém estava ali ao seu serviço, os trabalhadores de seu pai estavam ali para, louvado seja Deus, talvez até servir, porque ele era o filho, aleluia, louvado seja de seu pai. Só, queridos, que um dia aquele menino que tinha tudo do bom e do melhor, ele lançou um plano, ele projetou algo no seu coração e tomou uma decisão dizendo: pai, dá-me tudo, aleluia, que é meu, porque eu vou, aleluia, me embora daqui, eu vou partir daqui. Ou seja, ele colocou no seu coração, achando, irmãos, que ia conseguir viver sem a ajuda de seu pai. Ele achou que o dinheiro que ele tinha, que tudo aquilo que ele tinha era o suficiente para ele sobreviver o resto da vida dele. Só, queridos, que a Bíblia diz, aleluia, que aquele moço, aleluia, saiu da casa de seu pai e ele partiu para uma terra distante. E quando chegou lá, queridos, a Bíblia diz que ele gastou tudo quanto ele tinha. E quando ele se deu de conta, aleluia, a Bíblia diz que ele tinha gastado tudo quanto ele tinha, aleluia. E quando ele caiu em si, irmãos, ele se lembrou da casa de seu pai, ele se lembrou dos trabalhadores, aleluia, de seu pai, que estavam ali trabalhando, tinha tudo do bom e do melhor, e ele estava lá, naquela situação, por uma decisão que ele tomou. Decisão essa, irmãos, aleluia,
que acarretou na sua vida, aleluia, aleluia, a decepção. Ele estava talvez frustrado, talvez um pouco com vergonha, pela decisão que ele tomou ali, de sair da casa de seu pai. E o estado que ele estava, irmãos, era tão terrível que a Bíblia diz que ele desejou, ou desejava se alimentar com aquelas comidas, aquela sobra de comida dos porcos. Porque todos sabem que o único emprego que ele conseguiu foi trabalhar, irmãos, para cuidar daqueles porcos. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu repito aqui o que eu falei no começo. Se alguém cai, é nós que escolhemos se queremos se levantar ou não. Ele tinha, irmãos, aleluia, duas escolhas: ou permanecer na situação que ele estava, ou tomar uma decisão de reconhecer, aleluia, a necessidade de estar perto do seu pai, ou perto da sua família. Então ele tomou uma decisão, ele colocou no seu coração dizendo, quando ele se lembrou, aleluia, de tudo, das suas mordomias, de tudo que ele tinha, aleluia, louvado seja Deus, quando ele morava com seu pai, ele colocou, aleluia, eu vou me levantar, e vou até meu pai. Chega lá, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra os seus, me perdoa. Olha o desejo dele, irmãos: me recebe como se eu fosse pelo menos um trabalhador teu. Senhor querido, aleluia, que o amor de um pai, aleluia, louvado seja Deus, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Porque aquele pai, irmãos, aleluia, desde que aquele filho saiu da sua casa, ele tinha esperança, ele achava, aleluia, ele entendia que o seu filho estava perdido. Mas eu acredito, a Bíblia não fala, eu acredito que todos os dias ele ia lá, olhar naquela rua, para ver se o seu filho estava voltando para casa. Eu acredito também que ele sabia que ele não ia durar muito na rua, e por isso que aquele pai tinha um desejo, que o seu filho voltasse. E aí ele tomou uma decisão, irmãos, de voltar para a casa do pai, achando que seu pai talvez não ia receber ele, mas só, queridos, que a Bíblia diz que o seu pai estava à espera dele. E quando ele chegou, aleluia, de volta para a casa de seu pai, a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que o seu pai, aleluia, correu e abraçou ele, aleluia, e disse: meu filho, eu pensei que você estava morto, eu pensei, aleluia, que você estava perdido, mas, aleluia, eu te encontrei, você voltou. E aí, irmãos, aquele pai mandou fazer uma festa para aquele moço que estava perdido, que foi achado. Mandou, aleluia, matar o melhor novilho, mandou colocar um anel no seu dedo, mandou colocar vestes limpas, vestes novas, aleluia, porque aquele moço estava perdido e foi encontrado. Louvado seja Deus, oh glória a Deus. E o seu pai recebeu ele, aleluia, com beijos e com abraços e com festa. Quantas pessoas, irmãos, que talvez estão nessa situação, que talvez tomaram uma decisão por algum motivo, e saiu da presença do pai. Aquele pai, irmãos, representa Deus, aquele filho representa a igreja do Senhor, representa nós. Quantos irmãos que talvez saíram do plano, saíram do projeto, tomaram uma decisão, aleluia, de sair dos caminhos do Senhor, de sair da direção do Senhor, e talvez estão frustrados, e talvez, aleluia, estão aí tristes, cabisbaixo, aleluia, até mesmo com vergonha de voltar.
Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus, Ele não olha para o nosso defeito, Ele não olha para o nosso pecado, Ele não olha para nossas falhas. A Bíblia diz que Deus não olha para o tempo da nossa ignorância. Ele olha, irmãos, para o momento que nós tomamos uma decisão de se levantar, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, que talvez tomaram uma decisão movida pelo ódio, ou talvez por algum motivo você se afastou da presença de Deus, se afastou da casa do Pai, se afastou dos princípios. Hoje, aleluia, Jesus preparou este culto, aleluia, para dizer para você que ainda existe uma oportunidade, ainda existe uma saída para você, ainda existe, aleluia, um jeito, aleluia, para a tua situação. Aquele filho, irmãos, estava perdido, mas ele foi encontrado. Existe, querido, uma diferença, aleluia, do filho pródigo, aleluia, para o filho que ficou na casa. Às vezes, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, quando falamos sobre esta passagem do filho pródigo, muitas pessoas, vamos atrás, vamos fazer um culto do filho pródigo, para que o filho pródigo volte para casa. Não, irmãos, o filho pródigo, irmãos, aleluia, ele tem que voltar com suas próprias pernas, porque a decisão foi ele que tomou. Aquele pai, em nenhum momento, é aquilo que eu falo, é você, somos nós, aleluia, que temos que tomar uma decisão. Foi o filho pródigo, aleluia, aleluia, através, aleluia, da decepção, através do seu sofrimento, que ele tomou uma decisão. Ele tinha duas escolhas. Se ele escolhesse ficar lá, ele ia sofrer para o resto da vida dele, mas ele tomou uma decisão. Se alguém, irmãos, está, aleluia, querendo permanecer lá fora, ou longe da casa do Pai, aleluia, infelizmente, o Senhor não pode fazer nada, irmãos, porque é a pessoa que tem que tomar uma decisão. Eu estava observando, irmãos, que aquele pai que ficou na casa, mas o filho mais velho, o filho que ficou na casa, existe uma polêmica aí sobre o filho pródigo, que o filho, né, irmãos, ficou com raiva, o filho que ficou na casa, o filho mais velho, porque o pai recebeu aquele jovem com festa, e ele disse: pai, há tanto tempo eu estou aqui contigo. Às vezes nós queremos trazer isso para dentro de nós. Poxa, eu estou na igreja com 10 anos, 20 anos, o irmão chegou ontem, já está louvando, já está cantando, mas nós não entendemos, irmãos, o trabalhar de Deus. O filho estava fora, ele voltou, e nós temos que entender, nós temos que receber. Se ele toma uma atitude para voltar para a casa do pai, amanhã ele vai louvar sim, porque ele estava perdido, ele é o filho também. E aquele pai disse: meu filho, tu está há tanto tempo comigo aqui, não te falta nada, e tu está te incomodando porque o teu irmão voltou. Eu fiz sim uma festa para ele, ele estava perdido. E é dessa forma que Deus trabalha, irmãos. É dessa forma que Deus quer que nós vamos entender a chegada do filho pródigo. Pastor, mas ele pecou, ele errou, ele foi. Não importa, irmão, alguém tem que ajudar, alguém tem que levantar, alguém tem que fortalecer aquele que está fraco. Nós sabemos que, aleluia, ele errou, mas ele está decidido a mudar. Ele está decidido, ele tomou uma decisão. O filho pródigo diz: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Se ele pediu perdão, ele alcançou o perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, irmão. Não cabe nós julgarmos, não cabe nós rejeitarmos. A dinâmica de hoje foi em relação a esse culto, para nós entendermos e abraçar as pessoas, aqueles que estão lá fora. Não importa, irmão, se ele está bêbado, não importa, aleluia, se ele está. Eu vi uma história de um irmão que chegou na igreja, e ele chegou para o pastor e disse: pastor,
Ia passando um camarada bêbado. E ele disse: pastor, tá vendo aquele irmão ali, ó? Ele era daqui. Tá bebendo cachaça. Aquele pastor ali, né? Tá com a vida toda errada. Aí o outro pastor olhou: é mesmo, irmão. Louvado, e por que você está falando assim dele, irmão? É porque ele tá todo errado, pastor. Ele pecou. Aí lá irmão. Aí o pastor ia passando. Ele pegou: irmão, vem cá, pega aquela pedra ali. Aí ele pegou a pedra: segura aqui essa pedra. Aí quando o pastor falou: ei, pastor, vem cá, pastor. Aí que é isso, irmão? Não, irmão, vou chamar aquele pastor para você dar uma pedrada nele. Você não está dizendo que ele errou? Você não está dizendo que ele pecou? A Bíblia diz que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então eu vou chamar aquele pastor para você tacar a pedra na cabeça dele. Aí: não, pastor, que é isso, pastor? No instante ele pegou e foi-se embora. Irmãos, ele pediu perdão. Ele se humilhou. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Que nós possamos aceitar, irmãos, aqueles que querem voltar para Cristo, e que nós não venhamos olhar para eles, desculpe a expressão, com o olhar atravessado. Aleluia. Era o filho pródigo que estava perdido. Ele tomou uma decisão errada, sim. Ele saiu da presença do pai, saiu, mas ele está querendo voltar. Ele está querendo se regenerar. E Jesus, ele deixou o maior exemplo através desta parábola. Em nenhum momento, como muitos pensam, que nós olhamos mais para aqueles que estão lá fora, não. Quando aquele moço foi reclamar com seu pai que ele estava fazendo uma oferta para o filho, o pai explicou: meu filho, ele estava perdido, vamos segurar ele aqui. E por isso que eu mandei fazer a festa, para se alegrar, porque ele estava perdido. Mas ele foi encontrado. Você não, você está aqui. Em nenhum momento, irmão, Jesus, ou seja, aquele pai, ele saiu da sua casa para ir atrás do filho que saiu. Existe uma diferença da ovelha perdida para o filho pródigo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que, aleluia, o pastor deixou lá as 99. Existe uma diferença, irmãos. A ovelha, uma estava perdida. Ela estava perdida. Ela não saiu da casa o filho pródigo saiu da presença do pai. Então existe uma grande diferença aí. Aleluia. Existe a ovelha perdida e o filho pródigo que saiu da casa do pai. Então ele saiu porque quis. Ninguém mandou ele sair. O pastor não mandou ele saiu porque quis. Então ele vai voltar, e quando ele voltar nós temos que receber com abraços, com festa. Se possível for, irmãos, com uma festa mesmo, com alegria por aquela pessoa que voltou para a igreja. Que não aconteça, irmãos, como muitos por aí que julgam. Aleluia, olha, depois que fez, está aí de volta. Não, irmãos, nosso amor tem que ser diferente. Nosso amor tem que ser diferente. Irmão, eu sei que você, aleluia, não precisa nem tocar no assunto. Irmão, aleluia, você está de volta, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Mas quando chega uma pessoa na igreja, irmãos, porque errou, porque falhou, alguém às vezes não quer nem sentar perto. Quando chega um bêbado na igreja, irmãos, ninguém quer, irmãos. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, com as pessoas. É só tomar um banho, irmão, né, irmãos? Glória a Jesus. Nós temos que ter esse amor de Cristo, irmãos, nas nossas vidas. Se amigo, o amigo, ele está ali a todo momento. O amigo, ele está presente ali a todo momento, irmão. E o verdadeiro amigo, irmãos, é aquele, irmãos, que não abandona o seu companheiro, mesmo ele estando errado, irmãos. Vocês sabiam disso, irmãos? Tem gente que é amigo, irmão, só enquanto tem dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, está bom demais. Mas quando ele não tem nada para oferecer, irmãos, eles te abandonam. Eles te desprezam. Então, aleluia, amigo, irmãos, é aquele que está ali para o que der e vier. Está disposto a estender as mãos, está disposto a ajudar, está disposto a levantar o caído. Quem lembra, irmão, do sacerdote? Quem lembra, aleluia, do levita? Que aquele homem estava meio morto no chão. O levita passou, o sacerdote passou e ninguém olhou. Todos passaram de largo.
Mas um estrangeiro, irmãos, um chamado como bom samaritano, ele foi lá e ajudou aquele moço. Essa é a diferença do verdadeiro evangelho de Cristo. Quantos que estão nos altares estão pregando, mas não tem nada de cristão? Na hora de ajudar, não ajuda. Na hora de estender as mãos, não estende. Aleluia! Nós temos que ter esse certo cuidado com as pessoas, irmãos. E aquele moço foi lá, levantou ele, irmãos, sarou suas feridas, ainda levou para um hospedeiro e disse: olha, cuida dele aqui, eu vou continuar a minha jornada, eu vou deixar um dinheiro aqui, e tudo que tu gastar com ele, eu vou te retribuir. Quem amou mais, irmãos? Foi o filho pródigo? Ou seja, quem amou mais? Foi o levita, o sacerdote ou o bom samaritano? O bom samaritano, irmãos. Que nós possamos, irmãos, a cada dia mais, aleluia, fazer amigos, irmãos. Fazer amigos em Cristo, conquistar as pessoas, aleluia, porque a união, irmãos, ela faz a força. Então, voltando aqui, o filho pródigo, ele tomou uma decisão, irmãos, e pela decisão que ele tomou, irmãos, ele se decepcionou. E quantos irmãos, aleluia, estão nessa situação, que tomaram uma decisão, saíram da presença do Senhor por algum motivo, estão lá decepcionados, estão lá tristes, cabisbaixo. Eu quero dizer para você, que nós estamos aqui dispostos a receber você com carinho, com abraços, aleluia, porque nós somos a família de Cristo, somos teu amigo, não importa o que você fez, não importa onde você errou, não importa o que você falhou. Claro que nós temos a hierarquia da igreja, temos as normas, mas nós iremos te ajudar, de acordo com, aleluia, o que, aleluia, foi determinado para nós. Estamos aqui para te acolher, aleluia. Está precisando de ajuda, chegue para o pastor: pastor, aleluia, estou aqui precisando disso, venha me ajudar, eu preciso de ajuda. Eu costumo dizer, irmãos, para nós encerrarmos aqui, não sofra sozinho, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que passam a luta sozinho e fica lá e ninguém sabe de nada. Como nós podemos ajudar se nós não sabemos o que você está passando? Louvado seja Deus. Estamos aqui para lhe ajudar, irmãos, de tudo aquilo que for preciso, conforme o nosso alcance. Aleluia, louvado seja Deus. E que nós possamos aprender com esta palavra. E tudo que foi dito aqui, irmãos, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. Tá bom? Somos a família de Jesus Cristo. Então o filho pródigo tomou uma decisão. E a partir daquela decisão, irmãos, ele foi perdoado. Ele foi alcançado. E quantas pessoas, irmãos, que saem da igreja e não voltam? Não é porque ele não quer, não, irmãos. É muito fácil a gente julgar a pessoa que está na droga, está na bebida, porque não quer voltar, irmão. Você nunca queira ter a vida de um desviado, irmãos. Porque um desviado, irmãos, ou seja, afastado do evangelho, por mais que ele queira voltar para a igreja, ele não tem força, ele não consegue, irmãos, adquirir força. Tem que ter alguém para ajudar. Uma pessoa ferida, irmão, não tem como. É por isso que nós temos que estar sarado ou curado, para curar pessoas, para sarar pessoas. Então a igreja do Senhor precisa, aleluia, trazer as pessoas. Observe que quando nós convidamos alguém, não. O evangelho está tão banalizado que as pessoas não se sentem mais à vontade para vir para a igreja. Mas eu quero dizer para você, ainda existe jeito, ainda existe uma oportunidade. Se nós abraçarmos, se nós acolhermos as pessoas e pararmos de olharmos, aleluia, para a roupa, para o cabelo, para as vestes, como muitos fazem por aí, com um olhar atravessado. Nós temos que olhar para a pessoa com um olhar de amor, porque Deus, ele vê o coração, ele vê a intenção do coração. Tem pessoas, irmãos, que, aleluia, estão fora da igreja, mas estão magoadas, estão tristes, e nós precisamos levantar o astral dessas pessoas, levantar o caído, fortalecer o fraco.
Isso, irmãos, é ser amigo. Isso é se preocupar com o próximo. Louvado seja Deus. E salvar vidas e ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a palavra de Deus. Aleluia ao teu coração. Aleluia. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Se alguém quer voltar, irmãos, abrace, né? E eu digo uma coisa, irmãos, aqui. Às vezes, num relacionamento, quando existem alguns conflitos, vou abrir um parênteses aqui e falar sobre família. Então, é você que vai escolher, irmãos, se quer perdoar ou não. Não importa o que ele fez. Ele te magoou, ele te feriu. Decida você. Não deixa a tua família decidir por você. Não deixa alguém entrar no teu relacionamento, no teu casamento, no meio da tua família e dizer: ah, mulherzinha, se eu fosse tu, eu fazia assim. Se eu fosse tu, eu fazia assado. Tome decisão por você. Se você sente no teu coração de perdoar, é você, irmãos, que tem que decidir. Ah, mas ela fez isso, ele fez isso, ele brigou comigo. Não importa. Decida se perdoar. Decida amar. Porque, aleluia, é você que será recompensado. Tá bom, irmãos? Então, louvado seja Deus, que Deus abençoe. Fica de pé, povo de Deus.